Olá, no vídeo de hoje eu vou falar sobre terapia de afirmação de gênero, do livro O Cérebro e a Menopausa, da doutora Lisa Mosconi. Bem, se você está chegando aqui agora e esse tema te interessa pessoalmente, ou porque você conhece outras pessoas, ou você é um profissional de saúde, talvez ficar por aqui você vai ter alguma noção do tema menopausa e afirmação de gênero. Agora, se você se interessa pelo tema menopausa e as implicações no cérebro das mulheres, aí eu sugiro que você pause esse vídeo, salve em assistir mais tarde e assiste desde o prefácio. Isso vai te dar muito mais informações, inclusive entender um pouco da história da reposição hormonal, das pesquisas e até mesmo do posicionamento da ciência sobre o estudo da saúde da mulher. Então, isso vai te dar muito mais informação, tá bem? Acho importante também te contar que eu já fiz uma série de vídeos do livro A Nova Menopausa, que inclusive os temas se encontram muito e pode ser interessante que você também assista a playlist A Nova Menopausa, que vai estar nos cards, tá bem? Bem, esse livro, O Cérebro e a Menopausa, da doutora Lisa Mosconi, ele foi publicado em 2024, originalmente em inglês, traduzido para o português e publicado no Brasil também em 2024. Se você não me conhece, meu nome é Thaís Tosati, eu sou psicoterapeuta, especialista em individuação, atendo adolescentes e adultos, sobreviventes de relações tóxicas e sou especialista na terapia breve do resgate da criança interior. Se você já vem acompanhando, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E pode ser que esse tema não te interesse porque você não faz parte de um grupo de pessoas que tem questões em relação à identidade de gênero. O que isso significa, resumidamente? Você nasceu num corpo que você não se identifica com este corpo, você se identifica com o gênero oposto. Mas ainda que você não esteja aqui com essa questão, eu sugiro fortemente que você acompanhe esse vídeo até o final, porque eu fiquei muito surpresa com as informações da terapia de afirmação de gênero e da gravidade que é profissionais, e mesmo a gente, como a gente enquanto público leigo, não conhecer essas informações que a doutora Lisa Mosconi traz neste capítulo. Eu acho ele muito importante como formação mesmo de conhecimento, até para que a gente possa compartilhar com outras pessoas. Tá bem? Bem, esse é um capítulo bastante técnico, então vai acontecer aquela coisa chata, que é boa parte do vídeo eu vou ler o capítulo, porque as informações são muito novas para mim. Elas não são do meu domínio e não são informações que faz parte do escopo do meu trabalho ter domínio sobre esse conteúdo. Então, de novo, no dilema entre não domino e compartilho ou espero dominar e que talvez isso nunca aconteça, para compartilhar, para mim é mais importante compartilhar. Tá bem? Então, vamos lá. Embora a nação binária de feminino ou masculino, que são os cromossomos XXX, XY, né? XX para feminino, XY para masculino, tenha raízes profundas na nossa sociedade, nossa compreensão de gênero evoluiu com o tempo. Na ciência médica, reconhecemos que ter um sistema reprodutor feminino não determina a identidade de gênero de uma pessoa. Alguns indivíduos não se identificam com o sexo que lhes foi atribuído no nascimento, expressando o gênero em um espectro, o que levou à expansão da comunidade LGBTQ, que era assim até um tempo, e foi expandido para LGBTQIA+,
que são lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, queer ou questionadores, intersexuais, assexuais, entre outros nas últimas décadas. Os indivíduos transexuais, que representam cerca de 0,5% da população dos Estados Unidos, e os indivíduos intersexuais, que representam aproximadamente 2%, enfrentam muitas dificuldades para ter acesso a cuidados de saúde adequados. Muitos profissionais de saúde não são qualificados para atender indivíduos transgêneros, deixando até a metade de todos os transexuais na posição de informar os profissionais da saúde sobre suas necessidades específicas. Agora inclua hormônios à mistura e a situação se complica ainda mais. Profissionais especializados em terapias de afirmação de gênero podem incluir tratamentos hormonais e cirúrgicos. Em geral, levam em conta apenas o corpo do paciente. Poucos são qualificados para tratar também o bem-estar cognitivo e mental. Nesta nossa exploração dos efeitos dos hormônios na saúde cerebral, consideraremos as experiências de indivíduos transexuais que passam por transições hormonais durante a terapia de afirmação de gênero. Este capítulo se foca em homens transgêneros, a quem foi atribuído o sexo feminino no nascimento, mas que fizeram a transição para o gênero masculino e podem, sem saber, estar tendo alterações cerebrais relacionadas tanto ao tratamento quanto a alterações hormonais causadas pela menopausa ou semelhantes à menopausa. Essas mudanças cérebro-corpo são menos pesquisadas e compreendidas do que as transições hormonais que ocorrem em mulheres cisgênero. O que é o cisgênero? É a mulher que nasce com um corpo, com órgãos reprodutores de uma mulher, e ela se identifica com esse gênero, diferente do transgênero. Ele não se identifica com o corpo que nasceu e ele deseja e faz a mudança. Dificultando encontrar informações confiáveis sobre o tema. Falaremos também sobre mulheres transgênero, às quais foi atribuído sexo masculino no nascimento e que fizeram a transição para o gênero feminino, já que elas também podem enfrentar dificuldades similares. Bem, doutora Lisa Mosconi vai abrir para a gente aqui com uma informação que é, bem, as pessoas que não se identificam com gênero de nascimento e caminham para o processo para fazer a alteração de gênero, elas vão fazer isso através de hormônios, entre outras coisas, cirurgias e tal. E o que a gente vai entrar em contato aqui são pessoas tendo alterações muito semelhantes a alguém em processo de transição menopáusica e que os profissionais não informam isso para essas pessoas, na maioria esmagadora dos casos. Consegue tatear a gravidade disso? Então, vamos lá, que a gente vai falar mais. E ela coloca, além do meu desejo de garantir que esse livro seja inclusivo, eu quis discutir os impactos das terapias de afirmação de gênero no cérebro, porque a primeira opção de tratamento para homens transgêneros costuma envolver o uso da testosterona combinada com medicamentos supressores de estrogênio, o que pode induzir a menopausa ou alguns de seus sintomas. O melhor entendimento do efeito desses tratamentos não apenas ajudará no avanço dos cuidados para transgêneros, como também contribuirá para um conhecimento mais amplo de diversas experiências de todas as pessoas que passam por esse marco hormonal. Identidade de gênero, algumas informações básicas. Um bom ponto de partida é pensar nos seguintes termos. Sexualidade é sobre por quem você tem atração. Já a identidade de gênero é sobre quem você sente, que é no que diz respeito ao gênero.
A identidade de gênero de uma pessoa pode não ter nada a ver com sua preferência sexual. Vamos nos aprofundar um pouco mais. As mulheres cisgênero identificam-se com o gênero que lhes foi atribuído no nascimento. Elas nasceram com um sistema reprodutivo atribuído ao sexo feminino e se sentem à vontade com seus órgãos sexuais e a identidade de gênero associada a eles. O mesmo vale para homens cisgênero, que nasceram com órgãos sexuais atribuídos ao sexo masculino e associados a essa identidade de gênero. Já os indivíduos transexuais identificam-se com o gênero oposto ao que lhes foi atribuído. Nos livros médicos, a incongruência entre o senso de gênero de uma pessoa e o gênero atribuído a ela no nascimento, ou a maneira como a pessoa se apresenta socialmente, é chamada disforia de gênero. A disforia de gênero é um conceito mais amplo, envolvendo mais do que apenas atributos físicos. Pessoas trans podem ter disforia corporal ou disforia social, sendo que uma pode ser mais intensa do que a outra. Em geral, o desconforto de sentir que seu corpo não corresponde ao gênero com o qual você se identifica pode causar um grande sofrimento psicológico, aumentando o risco de estresse, ansiedade e depressão. Terapia de afirmação de gênero. Indivíduos transgênero podem recorrer a várias áreas de afirmação de gênero, incluindo a afirmação social. Por exemplo, mudança de nome e pronomes. Afirmação legal, por exemplo, mudança de marcadores de gênero em documentos emitidos pelo governo. Afirmação médica, por exemplo, supressão da puberdade durante a adolescência ou uso de hormônios de afirmação de gênero. Ou afirmação cirúrgica, por exemplo, vaginoplastia, cirurgia facial, aumento de mamas, reconstrução do tórax masculino, entre outros. Vale notar que nem todas as pessoas transexuais buscarão todos os tipos de afirmação de gênero, pois essas decisões são extremamente pessoais e individuais. Neste livro, me concentrarei na terapia médica de afirmação de gênero. Então, esse é o lugar onde a Lisa Mosconi se concentrou para falar da terapia de afirmação de gênero. A terapia de afirmação de gênero normalmente é utilizada para reduzir as características corporais do gênero de nascimento do indivíduo e induzir características do gênero com o qual ele se identifica. O tratamento hormonal é a via mais utilizada. Cada vez menos pessoas transexuais estão optando por cirurgias, seja por questões sociais, médicas ou financeiras, ou apenas por preferência pessoal. Esses procedimentos e tratamentos são associados à melhoria da qualidade de vida e da saúde mental de muitos indivíduos transgênero. Terapia hormonal masculinizante ou terapia hormonal transmasculina de feminino para masculino. A terapia hormonal masculinizante é a terapia de afirmação de gênero mais utilizada por homens trans, bem como por outros indivíduos transmasculinos e intersexuais. O objetivo é mudar as características sexuais secundárias de femininas ou andrógenas para masculinas, para ter um corpo mais de acordo com a identidade de gênero masculina. A terapia masculinizante normalmente leva a uma voz mais grave e ao desenvolvimento de um padrão masculino de distribuição de pelos, gordura e músculos. Se iniciada antes da puberdade, a terapia de afirmação de gênero pode impedir parte do desenvolvimento das mamas e da vulva. Se iniciado após puberdade, a terapia não tem como reverter o desenvolvimento das mamas e da vulva, o que pode ser resolvido com cirurgias e outros tratamentos. A base da terapia masculinizante é a testosterona.
Várias formulações estão disponíveis, incluindo injeções intramusculares, adesivos transdérmicos, géis, implantes e comprimidos. Terapias antiestrogênicas também são usadas para reduzir a produção de estrogênio e progesterona pelo corpo. Preste atenção nesta parte aqui. Esses medicamentos incluem os chamados antagonistas do hormônio liberador de gonadotrofina, GnRH. O termo antagonistas refere-se ao fato de que essas drogas suprimem a liberação dos hormônios LH e FSH, para interromper a produção de estrogênio e progesterona nos ovários. Alguns bloqueadores de estrogênio, inibidores da aromatase, como os medicamentos usados no tratamento contra o câncer, que vimos no capítulo anterior, também podem ser utilizados. Além disso, alguns homens trans optam por fazer cirurgias para remover os seios, o útero e ou os ovários e podem escolher fazer cirurgias reconstrutivas posteriormente. Essas mudanças também alteram o ambiente hormonal dos homens trans. O aumento do crescimento dos pelos no corpo, a queda dos cabelos no couro cabeludo e o aumento da massa e da força muscular ocorre, em geral, 1 ano após o início da terapia masculinizante. A menstruação cessa depois de 2 a 6 meses de tratamento. A única coisa que esse tratamento não interrompe necessariamente é a ovulação. Essa exceção significa que os homens transgênero podem engravidar a menos que usem métodos contraceptivos e que passarão pela menopausa quando chegar a hora. Conforme encontramos novas maneiras de validar a fluidez de gênero das pessoas, esbarramos no fato de que a nossa fisiologia pode não ser tão flexível quanto a nossa identidade de gênero. Vou ler de novo. Conforme encontramos novas maneiras de validar a fluidez de gênero das pessoas, esbarramos no fato de que a nossa fisiologia pode não ser tão flexível quanto a nossa identidade de gênero. Para esclarecer, se uma pessoa nasce com ovários e teve um ciclo menstrual, em algum momento da vida, ela inevitavelmente passará pela menopausa. No caso de homens transgênero, a menopausa pode ocorrer espontaneamente ao longo do tempo ou devido a uma cirurgia. Homens transgênero que fizeram uma oforectomia, que é a remoção cirúrgica dos ovários, possivelmente com o útero, desenvolverão a menopausa logo após a cirurgia, incorrendo nos mesmos riscos que uma mulher cisgênero submetida à menopausa induzida. Como vimos ao longo deste livro, as oforectomias antes da menopausa podem aumentar o risco de doenças cardíacas e osteoporose, bem como ansiedade, depressão e até comprometimento cognitivo na idade avançada. Infelizmente, é raro os homens transgênero serem informados sobre as implicações da menopausa, seja ela espontânea ou induzida. Percebe como isso é uma coisa super importante e que muitas pessoas que optam por essa terapia não fazem ideia porque não são informadas, porque, mais uma vez, assim como a doutora Lisa Mosconi fala nesse livro e a doutora Mary Claire fala no livro Nova Menopausa, as informações sobre menopausa ainda são muito novas. Vamos lá. Terapia hormonal feminizante ou terapia hormonal transfeminina de masculino para o feminino. Nesse caso, a terapia de afirmação de gênero é utilizada para adequar o corpo à identidade de gênero feminino. O tratamento normalmente envolve terapia de estrogênio oral, transdérmico ou injetável, muitas vezes em conjunto com análogos do GnRH. Os medicamentos
GnRH estimulam a produção de estrogênio e progesterona em oposição aos antagonistas do GnRH mencionados acima. Medicamentos antiandrógenos também podem ser usados, no caso, para suprimir a testosterona. A terapia de afirmação de gênero muda o cérebro? É importante notar que a introdução de hormônios externos reduz drasticamente a produção hormonal do próprio corpo, afetando o corpo inteiro, inclusive o cérebro. Embora os efeitos dos hormônios na aparência física e nas características sexuais sejam claros, ainda precisamos compilar pesquisas clínicas adequadas para saber exatamente como a terapia de afirmação de gênero afeta o cérebro. Quase não há estudos sobre o cérebro dos homens transgênero, destacando mais uma vez o estigma e a marginalização por parte da área médica, como vimos ao longo deste livro. Outra questão é que a maioria dos estudos até agora se limitou a jovens transgênero na faixa dos 20 e 30 anos, se não mais jovens. Pesquisas com indivíduos cisgênero mostraram que o cérebro de homens e o de mulheres apresentam algumas diferenças. As mais citadas são que o cérebro dos homens tendem a ser maior e o cérebro das mulheres tendem a ser mais interconectado. Em outras palavras, a terapia de afirmação de gênero levou o cérebro das mulheres transgênero a exibir algumas características estruturais de um cérebro feminino cisgênero, tipicamente menor e mais interconectado em comparação com o cérebro dos homens cisgênero. Embora o número de estudos seja menor, padrões semelhantes também foram encontrados em homens transgênero. No caso, o tratamento com testosterona e medicamentos antiestrogênicos teve o efeito exatamente oposto no cérebro, aumentando seu volume como um todo, inclusive em várias regiões tipicamente maiores em homens cisgênero. Em geral, a terapia de afirmação de gênero parece alinhar o cérebro da pessoa com características comparáveis ao gênero com o qual a pessoa se identifica, pelo menos até certo ponto. Esses resultados também sugerem que a terapia de afirmação de gênero definitivamente altera o cérebro, talvez de uma forma que possa ajudar a aliviar a sensação de incongruência entre o corpo e a identidade de gênero. Mas o que pode surpreender é que essas mudanças também podem afetar o humor, os níveis de energia, os padrões de sono, o desempenho cognitivo e até a saúde de longo prazo de uma pessoa, como veremos a seguir. Como essas mudanças afetam a saúde de uma pessoa? Por exemplo, homens transgênero que fazem terapia com testosterona tendem a relatar aumento de energia, concentração, apetite e libido, juntamente com diminuição da necessidade de sono. Essa é a boa notícia. A notícia não tão boa é que o tratamento pode desencadear ondas de calor, névoa cerebral, episódios depressivos e outros sintomas cerebrais da menopausa. Essas alterações podem ser mais graves quando os ovários são removidos, o que pode ocorrer já na puberdade. A terapia masculinizante também pode causar atrofia e secura vaginal. Nesse caso, cremes lubrificantes, tópicos com estrogênio podem ajudar. Veja o capítulo 9. Eu vou colocar aqui na tela o capítulo 9. Esse tipo de tratamento pode aumentar o risco de osteoporose e síndrome dos ovários policísticos em longo prazo, que foi associada à diminuição de fertilidade e a um possível aumento do risco de câncer do endométrio se não for tratada. É importante reconhecer e abordar esses riscos, bem como os riscos relacionados à oforectomia antes da idade natural da menopausa. Já as mulheres transgênero podem sentir mudanças opostas após a terapia antitestosterona e ou estrogênio, como redução da libido e alterações no humor, sono e sensibilidade à temperatura, o que também não é muito diferente do cérebro da menopausa. De acordo com alguns estudos voltados
analisar os efeitos de longo prazo, a terapia de afirmação de gênero pode submeter mulheres transgênero a um risco maior de doenças cardíacas e de câncer de mama em comparação com homens cisgênero. Efeitos da terapia de afirmação de gênero no desempenho cognitivo. O estudo mais extenso até agora, que combina dados de várias centenas de jovens adultos transgênero, homens e mulheres, não indica efeitos negativos claros de curto prazo. Pelo contrário, a terapia com testosterona levou homens transgênero a apresentar um desempenho visoespacial um pouco melhorado, enquanto mulheres transgênero em terapia com estrogênio exibiram uma ligeira melhora na memória verbal. Como vimos nos capítulos anteriores, apesar de as possíveis diferenças cognitivas entre os gêneros ainda estarem sendo estudadas, esses resultados se alinham com as vantagens cognitivas comparáveis ao gênero com o qual a pessoa se identifica. As mulheres cisgênero tendem a ter memória verbal melhor do que os homens cisgênero, enquanto os homens cisgênero podem ter melhores habilidades visoespaciais do que mulheres cisgênero. Dito isso, é estarrecedor constatar que os cientistas praticamente não sabem nada sobre os efeitos da terapia de afirmação de gênero em pessoas transgênero com mais de 30 anos, especialmente homens trans. Dados confiáveis ainda estão longe de ser suficientes para nos dar uma ideia de como a terapia de afirmação de gênero e a menopausa combinadas podem afetar a saúde cognitiva e mental em grupos de pessoas, quanto mais em indivíduos. Vale muito a pena investigar essa dupla, especialmente considerando as taxas mais elevadas de ansiedade e depressão apresentadas por muitos indivíduos transgêneros já antes da menopausa. Meu conselho é que você trate seu cérebro com a atenção e respeito que você dedicaria ao seu melhor amigo em todas as idades e fases da vida. O objetivo deste livro é conscientizar os leitores da importância de priorizar seu cérebro e sua saúde mental usando técnicas cientificamente validadas que comprovadamente funcionam. À medida que a nossa cultura e a medicina integram as mais recentes descobertas científicas, cabe a nós reforçar o bem-estar do nosso cérebro utilizando as ferramentas discutidas nestas páginas. Uau! Bem, para mim foi uma informação super nova e muito importante e que, apesar de fazer todo o sentido, né, já que a gente está falando de uma pessoa que nasceu com um corpo de mulher e para fazer essa transição, ela pode passar por essas experiências de retirada de ovários, útero, e como isso lança ela para a menopausa praticamente automaticamente. E, claro, se lança essa pessoa para a menopausa, ela corre o risco de ter inúmeros sintomas e poder ser preparada para isso pode facilitar o entendimento dessa pessoa com os sintomas e poder tratar adequadamente. Então, é muito sério isso que a Lisa Mosconi traz nesse capítulo em específico, no livro como um todo, mas essa é uma informação que, para mim, particularmente, é bastante nova, imagino que para você também. Me conta aqui nos comentários o que você achou. Você faz parte do grupo transgênero? Você está pensando em fazer transição de gênero? Sabia dessas informações? Conhece alguém? Escreve aqui nos comentários, eu vou gostar de saber. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreve. Você recebe a notificação dos novos vídeos, segunda às 7 da manhã, sexta às 18 horas. Deixa um like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e entregar para mais pessoas. Muito obrigada e até o próximo vídeo.